Olá, boa noite. Olá, boa Olá, noite, Glauber. Tudo bem? olá, boa noite, pessoal. Tudo bem, e vocês? Tudo jóia, Tudo tudo certo. jóia. Pessoal chegando. Uhum. Você tá onde, Glauber? Curitiba que você fica, não? Não, Ribeirão Preto. Sou do Ah, lado de Do você. Ribeirão Preto. lado. Não sei por que, bom, não sei por que botei Curitiba. Eu falei eu de casaco aqui, Aham. Curitiba de camiseta, disse, tem uma coisa errada, né? Não. Não, Ribeirão Então, Preto já. Aqui do ladinho. tá, tá explicado aí de sem casaco, sem nada. Maravilha, É. Ribeirão, E o R Ribeirão. puxado também, que não nunca nega, né? Ô, ô Glauber, primeiramente, muito obrigado aí, né? Aceitar o convite, bater papo conosco, né? Falar um pouquinho de placas oclusais. Não é o nosso dia a dia, né? Do Uhum, ortodontista. Muitos ortodontistas não têm o hábito, o costume. Eu acho que é uma oportunidade muito legal de a gente conhecer como trabalhar com elas. Isso é bem legal, né? uhum. Então, Sim. primeiramente, muito obrigado por estar aí conosco para essa noite. Imagina que eu agradeço o convite aí, Maurício. Eu acho que, assim, como a gente estava já tocando esse assunto em outros momentos, né? Hoje nós vivemos uma pandemia, pós-pandemia, né? De pacientes apertadores dentais, né? Com hábitos parafuncionais. Então, o entendimento da correta indicação terapêutica de um dispositivo como esse, que não é literalmente para todo mundo, né? Na verdade, nós temos indicações terapêuticas específicas, e dispositivos com características específicas para cada caso, mas ele tem se tornado uma coisa muito frequente, né? Até que a estatística hoje aqui na clínica, para vocês terem uma ideia, é de uma indicação de quase 2 a 3 casos por semana, né? Então, eu trabalho já com dispositivos oclusais feitos, aí sim, pelas técnicas de manufatura aditiva, né? Na parte de impressão 3D, já vai completar aí 2018. Nós estamos aí falando de quase 5 anos, né? Que eu trabalho já com placas impressas e até hoje, pra vocês terem uma ideia, eu já devo ter mais ou menos umas 350, quase 400 placas instaladas, né? Não era tão frequente antes da Da pandemia. pandemia. Existia indicação, mas as coisas elas começaram a tomar uma proporção muito maior pós, né? Até por quê? Porque, na verdade, o apertamento, o hábito parafuncional, nada mais é uma manifestação psicossomática, né, do estresse e da ansiedade. E o mundo que a gente vive cada vez Sim. mais nos cobra, né, para que nós tenhamos esse tipo de condição, né? Então, via de regra, eu acho que mesmo para quem, por exemplo, no caso da ortodontia, né, que não é necessariamente uma área, ela é, obviamente, muito relacionada, afinal, nós estamos falando de oclusão, né, nós estamos falando de odontologia, nós estamos falando de dentes, mas é uma área correlata e potencial, né, ao final de um tratamento ortodôntico, por exemplo, né, de avaliar eventualmente alguns hábitos do seu paciente e, por que não, também fazer essa indicação, né? Mas um ponto que eu acho legal Eu, para a gente eu, discutir a respeito aqui, né, para começar esse assunto, né, eu tenho várias perguntas. Eu pode tenho perguntar várias várias, por favor, perguntas, né? Na verdade, se tiver as mas perguntas, a gente já toca nas perguntas, eu, então. eu não sei nem por onde começar, de tanta pergunta que é, né? Não, por Mas favor, vamos eu tocar lá. como, eu como um bom leigo, né, nesse assunto, eu gostaria primeiro entender, você já foi direto falando do apertamento, do Sim, sim. estresse e tudo mais. Quais são as indicações hoje, né? Eu tenho várias, mas vamos começar com essa. O que a gente enxerga das placas oclusais, indicação hoje em dia, né? Ela é Eu falo, onde que ela onde tá que ela no você nosso entra em qual cenário, odontologia, né? isso. Na verdade, assim, a gente tem que pensar primariamente, né, do ponto de vista terapêutico, não necessariamente do ponto de vista protetor, né? Porque do ponto de vista terapêutico, né, o primeiro passo importante que eu vejo, né, como necessidade é você diagnosticar o seu paciente do ponto de vista de que ele realmente tem um problema relacionado a uma oclusão não funcional, né? E quando a gente fala de oclusão não funcional, é só a gente pensar em quais momentos da nossa vida nossos dentes deveriam estar encostando, né? Porque basicamente o toque dental, se a gente pensar do ponto de vista científico, né, e biológico, ele deveria acontecer em apenas dois cenários, né, que seria basicamente nos movimentos de mastigação e nos movimentos de deglutição, né? Qualquer toque dentário que fuja desses dois momentos, ele já é considerado um toque não funcional. E por ser um toque não funcional, pode ou não gerar sinais e sintomas, né? Então, a primeira análise que nós podemos fazer de um paciente é: esse paciente ele tem sinais e sintomas compatíveis com toques não funcionais? E até vou, se vocês me permitirem, vou colocar uma imagem aqui que é bastante elucidativa dessa questão. Quer ver? Deixa eu dar um share screen aqui. Ah,
que é isso aqui, ó, por exemplo, né? Que nós temos nesse catano para ver minha foto, minha imagem aqui. Uhum, sim. Nós temos aqui três pacientes. Dois da esquerda, que chegaram para mim, por exemplo, com recuperações de DVO absurdas, né? Colapso oclusal, né? Em casos aí que envolvem, muitas vezes, não apenas uma reabilitação protética, mas que envolvem etapas cirúrgicas, etapas ortodônticas, né? Que basicamente, nesse cenário altamente caótico e destrutivo, não sentiam absolutamente nada de dor. E eu, ao mesmo tempo, eu tenho esse lado desse paciente da direita, que basicamente a gente foi fazer a coroa do 11 dele, que é um implante, esse 11 que a gente fez, uma coroa cerâmica, que morria de dor muscular e articular, né? E quais são os indícios que nós temos, né, quando a gente bate o olho num paciente como esse? Basta a gente olhar, por exemplo, o canino, né? Olha, por exemplo, esse canino, como ele já tem uma pontinha, né, facetada, o que já indica, eventualmente, que há um processo de atrição existente. No caso desse paciente, ele já não fazia mais a guia nem canino. Esse canino já havia desgastado e a guia dele predominantemente já era em pré-molar, né? Não era nem função em grupo, era predominantemente em pré-molar, segundo pré, se eu não me engano, era nesse pré aqui que ele já fazia a guia. Então, antes de a gente sair indicando placa para todo mundo, a gente precisa entender, na verdade, se o meu paciente ele tem o perfil e a necessidade de um tratamento como esse. Porque a Uhum. placa, ela não vai fazer meu paciente parar de apertar. A placa, ela não é o tratamento para o apertamento. A placa, ela é o tratamento, ou um dos tratamentos, para a contenção do dano, né? Então, o paciente que tem a sintomatologia, ele vai ter uma tendência, é um dos fatores possíveis para que nós consigamos mitigar essa sintomatologia dele. O paciente que tem desgaste dental é um dos fatores possíveis que nós temos para preservar esse desgaste. O paciente que eventualmente está passando por um processo reabilitador, né, por exemplo, pós no final de uma reabilitação estética por laminados cerâmicos, restaurações em resina, recuperação de dimensão vertical de oclusão, seja lá o que for, é uma das formas de nós protegermos esse paciente para que nós não tenhamos processos destrutivos. Mas o tratamento em si, ele não é a placa. Eu tinha um professor na USP que sempre falava isso, né, o professor César Bataglion, que o slide do tratamento do apertamento dental era o próximo. Ele postava uma foto do Parque Curupira, aqui de Ribeirão Preto, né? Que é, no caso, um parque que nós temos, né, aqui em Ribeirão, justamente para você ter realmente qualidade de vida, né? E é isso que o nosso mundo carece hoje, né? Então, a placa, ela vai cada vez vai ser mais indicada para cenários como esse, né? Cenários de pacientes com sintomatologia, cenário de pacientes com sinais de desgaste, né? Cenários de proteção em alguns cenários, né? Ou seja, proteção pós-tratamento, proteção preventiva, mas na verdade a gente não pode colocar na placa como sendo uma muleta, né? Que é o que a maior parte dos pacientes acredita, né? Então ele acha que, por exemplo, eu aperto dentes, logo usarei a placa. Mas você não vai usar a placa 24 horas por dia, a gente nem quer, né? Que o paciente use a placa 24 horas por dia. Então, acho que o principal cenário de indicação que a gente vive hoje seria esse. Glauber, e criança, como que Legal. funciona em criança? Porque eu vejo que Então, hoje, muita na verdade, a gente criança vive um tem. problema, porque realmente a gente já tem, É, né, relatos de apertamento dental infantil, tirar muito. a tela um pouquinho, de apertamento Eu dental tenho infantil, duas só que a gente tem irmãs, um outro problema envolvido, que é a questão do crescimento, né? sim. E por ser É um por isso que dispositivo rígido, ele acaba bloqueando, se você o usasse, né, em grandes crescimento. quantidades, né, em grandes quantidades de tempo, você acaba tendo um certo bloqueio de crescimento. Uhum. Geralmente, né, o que a gente acaba fazendo é, em pacientes assim, com uma dentição mista, não tem muito como a gente fazer, né? Obviamente. Aham. Mas em pacientes com dentição permanente, quando já está no final do estágio da dentição permanente, a gente até tem como fazer uso intermitente, né? Para Uhum. tentar mitigar um pouco o processo, mas via de regra, já foge um pouco da nossa possibilidade, né? Não tem muito como a gente Aham. ficar pedindo para o paciente usar. E o pior é Sim. que assim, o paciente criança ainda existe, mas é um pouco mais raro. Mas paciente adolescente tem demais da conta, né? Hoje eu Tem. tenho, posso falar para vocês que pelo menos uns 15% dos meus pacientes que eu hoje identifico e diagnostico, né, com hábito parafuncional, eles devem ter perto dos seus 14 a 16 anos, né? O que é um absurdo, se a gente for para pensar, né? Mas é o mundo que a gente vive, né? Caninos desgastados, né, com 12 a 13 anos já. Nossa. É, eu tenho uma irmã de Um 9 e ponto. aí minha madrasta veio me falar, Thalita, a Sofia tá fazendo muito barulho à noite. Uhum, Aí você vê que é uma criança agitada, ansiosa. Aí ela foi tratar com acupuntura a laser, né? Porque acupuntura em criança uhum. também não tem como, né? Aí melhorou, estabilizou, mas a Esse é menina. o ponto. A placa, ela só contém o dano, né? Ela não está tratando. Uhum, Então, assim, o ideal, né, principalmente na criança, é até fazer as terapias é, complementares para o tratamento do problema, que geralmente uhum, são terapias relacionadas à parte psicológica,
terapias alternativas e complementares, como fisioterapia direcionada para TM, acupuntura, enfim. Só toxina É, botulínica que a gente já sabe que ela é controversa, né, nesse aspecto, mas tirando isso, são caminhos que a gente acaba buscando. legal. Excelente, excelente. Ah, uma das questões levantadas aqui, né, placa oclusal, a gente já ouve falar há muito tempo, né? Mas Uhum. placa oclusal impressa já é algo mais novo. Sim, O sim, que que sim. muda? De forma bem rápida, assim, geral, aquela Claro, visão claro. geral, né? O que que muda? O que que é? Qual o benefício e o ganho? Ou é tudo igual, né? Não é tudo igual, né? Antes Não é fosse, tudo igual. infelizmente. Então, pô, Na isso é um ponto verdade, importante eu vou para até pegar ressaltar. um segundo slide aqui que eu acho que elucida bem essa questão, né? Do ponto de vista de como que uma placa oclusal, como que uma resina de impressão ela funciona. Porque se a gente entender como uma resina de impressão funciona, automaticamente ela fica um pouco mais fácil de a gente entender a limitação que ela possui também, né? Então, basicamente, se a gente pegar, por exemplo, uma resina impressa, pessoal, uma resina acrílica, né? Eu falo que o melhor exemplo de a gente entender o porquê que uma placa impressa ela é diferente é a gente pensar de como ela se comporta mecanicamente em frente a uma resina composta, por exemplo, e uma resina acrílica, um polimetilmetacrilato convencional. E é um exemplo que eu sempre dou em aula para os alunos entenderem resistência flexural, né, e resistência à compressão, é pensando num bastão de resina, da espessura de uma caneta Bic, como se eu tivesse uma caneta assim como essa, feita de resina tanto acrílica, quanto composta, quanto impressa. E quando a gente tem um bastão como esse, né, de resina acrílica, e eu tentar dobrar esse bastão, o que a gente vai perceber? Que esse bastão ele vai realmente envergar, né, ele vai ter uma certa flexão e depois de uma certa força ele rompe, ele quebra. Se você tentar fazer a mesma coisa com um bastão de resina composta, ele vai começar a envergar, você vai ter que fazer uma força grande para ele começar a ter um pouco de curvatura, mas ele vai quebrar muito mais rápido. E o que a impressa ela é, basicamente? Ela é um mix das duas coisas ruins do processo. Ou seja, você precisa de pouca força e ela não tem muita resistência à flexão. Quando você tem um pouquinho mais de flexão, ela já costuma fraturar. Mas isso não significa que ela é um material ruim, tá? Muito pelo contrário. A resina impressa, ela só apresenta essas características em cenários extremamente específicos. E a principal cenário, que é onde as pessoas elas não levam tanto em consideração e sempre dão a culpa no material e não necessariamente em relação à técnica e à sequência de confecção, é na microbáscula. Sabe aquela placa acrílica que às vezes a gente vai instalar no paciente, até na orto, né? Nós temos exemplos assim, né, com aparelhos removíveis, em que você instala, o paciente sente aquela pressãozinha, né, nos dentes, mas você percebe que quando você realmente faz uma pressão digital naquele dispositivo, parece que tem até uma salivinha, né? Saindo aquela bolinha de saliva no cantinho, porque realmente o dispositivo ele tem uma microbáscula. É isso que quebra a placa, né? Porque na verdade essa microbáscula numa placa acrílica não é um problema. Numa placa fresada, que nada mais é PMMA industrializado, prensado e fresado, é um problema menor, né? Mas numa placa impressa, esse desaforo ela não leva para casa, né? E aí, para ajudar, nós temos esse segundo ponto aqui, que ao longo do tempo, uma placa impressa, ela absorve água. Então, por conta disso, a tendência dela no longo do tempo, ela ser mais solúvel e diminuir a resistência flexural ainda mais. Aí vocês vão falar, nossa, então não é uma porcaria, né? Você está falando que a resistência flexural ela é ruim. Você está falando que ao longo do tempo ela absorve água. Você está falando que Eu não tô que ela é melhor eu em não todos tô os cenários que as entendendo, outras. não Então tô não vamos entendendo a usar, né? vantagem. Mas, na verdade, ela tem uma vantagem que ela é muito expressiva, que é, primeiro, se você dominar os fatores de sucesso, você vai ter uma longevidade, sim, inferior a uma acrílica convencional. A gente já sabe disso. Porém, não é inferior, tipo, durar 1, 2 meses e quebrar. É inferior, sei lá, durar 2, 3 anos, tá? E qual que é a vantagem do mundo digital? O projeto está pronto. Você poderia simplesmente reimprimir uma para o seu paciente antes disso acontecer. Eu já conheço alguns colegas que fazem o sistema que eles chamam de assinatura de placa, né? Então, na verdade, o paciente ele já recebe uma placa nova a cada 1 ou 2 anos, independentemente se ela fraturou ou não. Ele já paga um valor fixo, o valor de confecção da primeira etapa e um valor de manutenção da placa, tá? É até uma forma de trabalhar com a venda desse tipo de produto. Mas eu já, como eu falei, desde 2018 eu faço, eu já tenho placas hoje que já estão desde 2018 funcionais, né? Por quê? Porque existem alguns fatores de sucesso para serem dominados, né? Que vão desde a obtenção do modelo de trabalho, que os dentistas em geral têm por hábito mandar a placa, por exemplo, fazer com modelo em alginato, né? Só que se a placa impressa, ela é, no caso, extremamente sensível à microbáscula,
tanto o modelo que a gente vai ter de trabalho tem que ser de uma precisão superior, ou se for escaneado, tem que ser escaneado da forma correta. Porque o que tem mais também são dentistas que às vezes têm o equipamento de escaneamento intraoral, mas não sabem a sequência correta ou não executam a sequência técnica correta para você ter precisão de arcada total. Aí você tem uma distorção no perímetro do arco, pronto, é o suficiente para você ter uma microbáscula e a tua placa fraturar. Tá? Então, a Agora, placa impressa, ela tem a vantagem, só sintetizando agora para a gente finalizar esse assunto, você tem um custo extremamente acessível. Nós estamos falando aí de o custo de impressão girando perto entre 20 a 25 reais. O custo de reimpressão sempre será o mesmo. Então, se você tiver essa necessidade, ela é realmente um dispositivo acessível, principalmente se você mesmo fizer e você mesmo imprimir. Haja vista que nós temos hoje softwares gratuitos para execução desse tipo de placa, né? E no caso, você tem as benesses do fluxo digital, de você ter esse dispositivo sempre pronto, ao passo que um acrílico você teria que sempre fazer de novo. E o fresado seria muito mais caro, né? Porque a placa fresada ela é excelente, porém o custo é muito mais alto. e uma dúvida que eu fiquei, quanto tempo, se eu comparar com uma prensada, né, ela tem durabilidade menor. Quanto tempo Sim, seria isso? Em sim, sempre média, seria né? Em menor. É média. difícil da gente fazer essa comparação assim em números práticos, Maurício, porque existem inúmeros fatores que poderiam interferir nisso, obviamente. Mas se a gente falar que a média na literatura de uma placa prensada giraria aí entre 3 e 6 anos, que é o que se fala, né? Mas, obviamente, esse tempo cada vez tem caído mais, porque cada vez nós estamos lidando com pacientes que apertam e destroem mais placas do que no passado, né? A gente pode colocar que numa placa impressa sensivelmente pelo menos uns 30, 40% menos tempo, tá? Fato, tá? Esse é o Nossa. que já é visto lá fora. Acontece que se uma placa acrílica ela falha, para você fazer uma nova, você vai ter que ou moldar e escanear seu paciente de novo, vai ter que mandar para o laboratório de novo, vai ter que fazer o enceramento dessa placa de novo, vai ter que fazer todo o processo de acrilização, de inclusão, acrilização, né? Para você, no caso, ter essa placa de novamente, que vai ter que ser reajustada. Uma placa feita em fluxo digital de trabalho, seja ela fresada ou impressa, você tem a benesse de já ter o STL pronto, o arquivo 3D pronto. Então, independentemente por exemplo, o que eu faço hoje aqui na clínica, né, do ponto de vista de venda, a minha placa impressa, ela tem o mesmo valor que eu cobrava dos meus pacientes da placa prensada, convencional, tá? Só que, eventualmente, acidentes acontecem. O paciente às vezes derruba e ela quebra, o paciente às vezes perde. Então, o custo de reimpressão para o meu paciente, ele já sabe que ela vai ter uma longevidade menor, só que a passividade de uso para o paciente é espetacular, porque é uma placa extremamente confortável, uma vez que se ela seguir todos os processos, ela é super passiva do ponto de vista de inserção. Afinal, resina impressa não tem contração de polimerização, igual uma resina acrílica prensada teria, né? E o fato de acontecer algo, meu paciente ele paga uma fração para ter uma nova placa reimpressa, né? Então, não costuma ser um problema muito grave. Vira um problema grave quando os técnicos em prótese, principalmente, começam a querer incorporar o fluxo na rotina, não dominam os fatores principais que poderiam gerar erro e começa a ter muito retrabalho em curto período. E aí acaba que não é o processo não se torna um processo confiável. E aí, por conta disso, muita gente para de usar. Principalmente para laboratórios, porque o laboratório ele depende muito do trabalho do dentista, né? Do que chega para ele. Muitos dos fatores de sucesso que eu vou mencionar aqui daqui a pouquinho são relacionados ao dentista e muitos são relacionados a quem está executando, seja o dentista, seja o laboratório. Tá? Então a gente tem que ter a sinergia entre esses dois fatores. Muito, muito interessante. Me surpreendeu bastante, eu como ortodontista, Hum, quando a gente faz contenção, né, que são situações, né, tratamentos de longo prazo, a gente deixa uma contenção muito menos tempo, né, na boca do paciente. Me uhum, surpreendeu esse relato aí de 6, 5 anos, eu praticamente não tinha essa visão. No meu entender, existe um desgaste nessa placa, um assentamento e um maior conforto para o paciente no passar dos anos? Ou seria interessante, já que é fácil reproduzir isso, não seria interessante eu ver esse paciente anualmente e trocar essa placa uhum, anualmente? Até pensando, né, de controle, de uhum. aproximação com o paciente, já, entre aspas, associar uma profilaxia no cuidado geral do paciente. Não, mas na verdade é exatamente assim que a gente lida. Apesar da longevidade da placa nominal, aquilo que eu falei também é uma média científica, né? Ou seja, na verdade, tem pacientes que destroem placa em 1 ano e meio, né? A Ah, placa está destruída, né?
Mas, na verdade, o que eu sugiro sempre para o paciente que é usuário de um dispositivo oclusal rígido é que ele, a partir de agora, esse dispositivo, ele acompanha esse paciente em todas as sessões de manutenção. Então, se a gente tem uma manutenção semestral ou anual, eventualmente, esse dispositivo sempre ele vai ser reavaliado, né? Ou seja, contatos oclusais, guias de desoclusão e na identificação de retenção, né? Porque, como você mencionou, é uma questão de atrito, né? O dispositivo ele entra, sai, entra, sai, entra, sai, milhões de vezes aí, por um certo período de tempo. Pode ser que depois de um certo tempo há uma acomodação de ligamento periodontal, há a própria abrasão interna desse material, e a gente vai sempre estar identificando se é necessário fazer a substituição desse aparelho ou não. O que não se fazia muito no acrílico é justamente isso, porque na verdade, como o dispositivo é praticamente para ele ser repetido, ele é basicamente confeccionar um dispositivo novo, com custos novos, né? Muitas vezes o paciente ele ia usando a placa até quebrar, até furar, até desgastar, até ela ficar totalmente amarela, suja internamente, enfim, né? O dispositivo ele ia realmente se degradando demais ao longo do tempo. E às vezes, mesmo que o dentista ele fizesse a proposta de substituição, o paciente ele acreditava que aquilo lá estava tudo certo, ele continuava com aquilo lá na boca, né? Na placa impressa, como a gente tem essa facilidade, né, da reimpressão, é aí que entra o cenário que eu falei, até de uma forma de venda, de você trabalhar com a substituição prévia, igual a revisão de carro, né? A gente não espera estragar o carro para poder trocar a peça, né? A gente identifica já falhas e já faz a reimpressão, né? E o paciente ele vai fazendo planos de revisão e manutenção dessa placa como se fosse um plano de profilaxia também. É uma forma de interpretação e venda, tá? Então, sempre o paciente é importante que ele traga a placa, não só para checar novamente os contatos, mas, por exemplo, se ele chegar na clínica e precisar de uma restauração, essa placa ela tem que ser ajustada, porque essa restauração que eventualmente ele tenha feito, ainda mais sendo na arcada de trabalho, ela pode servir como um ponto ali para gerar uma microbáscula e aí sim gerar também uma fratura. Interessante. Bem, agora eu já comecei com um montão de dúvida e continuo com um montão de dúvida aqui. Tem uma lista enorme, não sei nem por onde começar. Mas vamos pensar sobre. Tá me gerando algumas ideias aqui. Quando na minha experiência odontológica, eu tive a oportunidade de fazer placa de acrílico, que desgastava, ajustava, né, era um processo, digamos, trabalhoso de ajustar. Ainda eu continuo fazendo esse trabalho de ajuste oclusal, pontos de contato, ou a partir do momento que eu faço impressa, eu capturo virtualmente essa oclusão, como que fica? Porque eu sei que se eu for ir na linha digital de uma prótese, de um trabalho protético, é diferente de uma linha analógica, né? Os ajustes oclusais são diferentes, os ajustes são diferentes. Qual que é essa relação de ajuste oclusal da placa após a confecção e ela finalizada? Na verdade, tudo isso é passível de ajuste em software hoje, né? Você consegue, como eu estou até mostrando aí, quanto tempo leva para você desenhar uma placa a partir do momento que você já domina a interface do CAD? Esse vídeo está em tempo acelerado, mas o cronômetro ali está em tempo real. Basicamente, por volta de uns 15 a 20 minutos, é passível de você fazer uma placa com todos os contatos oclusais ajustados, guias de desoclusão, porque você tem articuladores virtuais hoje com confiabilidade, desde que você faça a montagem do jeito correto, tá? É que, dentre os fatores de sucesso que eu menciono, inclusive, né, sobre a questão da placa, além de uma arcada, ou seja, um registro de um modelo de trabalho preciso, uma das coisas importantes que muita gente não leva em consideração é como isso é registrado em boca. Porque que acaba acontecendo? É muito comum, né, o dentista ele mandar, por exemplo, modelo superior, modelo inferior, articulados ali em MH, manda para o laboratório e fala, faz a placa, né? Parece óbvio, mas na verdade é muito comum. E o ideal, do ponto de vista do que seria o mais correto, seria nós fazermos o registro oclusal desse paciente já em desoclusão controlada por você, tá? Ou seja, o dentista já fazendo, no caso, algum anteparo, algum batente anterior, não precisa necessariamente levar seu paciente em relação cêntrica, até porque isso, a gente sabe que é a panaceia odontológica, né? A questão da relação cêntrica, se ela realmente é necessária, se ela não é. Mas é importante que a desoclusão ela já seja controlada. Por que que ela tem que ser controlada pelo dentista? Seja por moldes e registros, que a gente pode fazer tanto com silicone quanto cera, seja por escaneamento. Porque, na verdade, quando você vai posicionar esse modelo no articulador virtual, caso não tenha um arco facial digital, dependendo do jeito que você inclina esse modelo no software, ou seja, se você inclinar ele mais ou menos, e você querer abrir o pino do articulador no software,
os ajustes que você vai achar que você está fazendo lá não são os ajustes reais da boca, porque a quantidade que abre da mordida, eu coloquei algumas inclinações esdrúxulas ali, né? Se você colocar um modelo mais ou menos inclinado, 1 milímetro de abertura ou 2 milímetros de abertura do pino do articulador vão abrir distâncias diferentes na boca. Então, na verdade, o que você está ajustando virtualmente não é o que está na boca de verdade. Então, o primeiro ponto é, se você quer ter confiabilidade dos ajustes virtuais, você tem que fazer uma montagem da forma correta. E a montagem da forma correta é dando as referências necessárias com uma desoclusão já controlada pelo dentista, que é o que eu estou mostrando nesse vídeo aqui. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que levar em consideração. Um segundo ponto também, que é bastante peculiar, né, é a questão da inclinação de impressão. E aí isso tem a ver com ajuste também, viu, Maurício? Porque o que acaba acontecendo? Na impressão 3D, existe um conceito teórico e físico que faz sentido, na verdade, a gente sempre imprimir os nossos objetos inclinados, em 45 graus, por exemplo, porque ao fazer isso você estaria minimizando a secção transversal de impressão, né, do ponto de vista de fatiamento. Não cabe aqui a gente esmiuçar isso, mas seria para diminuir a distorção, tá? Só que os trabalhos eles mostram, tanto para coroas, aqui eu estou mostrando exemplos de alguns artigos para coroas totais, quanto para, na verdade, não só para coroas, na verdade, para qualquer dispositivo que tenha eixo de inserção, que quanto mais paralelo o eixo de inserção desse dispositivo for em relação ao eixo Z da impressora, ou seja, o posicionamento que você coloca para imprimir ali, quanto mais paralelo for em relação ao eixo Z da impressora, melhor será a passividade desse dispositivo na boca. Tá? O que faz a gente entender que uma placa oclusal ela deveria ser impressa como? Na horizontal, porque o eixo de inserção dela vai ser mais ou menos o eixo que a impressora vai se movimentar, basicamente igual vocês estão vendo nesse vídeo aqui de baixo. Só que quando você coloca uma placa nessa condição, na horizontal, o que acaba acontecendo? Os suportes de impressão ficam na área onde você ajustou os contatos no software. Aí você me perguntou, mas ela tem que fazer muito ajuste, dá para confiar no software ou não? Os contatos, eles estão lá, só que eles estão agora, digamos que entremeados na região dos nossos suportes. Então, existe um pequeno ajuste, sim, no dia da instalação. Se você imprimir ela nessa posição, que é a que você vai ter a maior passividade de inserção, você vai ter alguns ajustes. Mas é uma sessão de ajuste basicamente de 5 minutos. É muito, muito, muito rápido, porque, na verdade, basta você remover os suportes e fazer uma pequena correção de ajuste, que já vai chegar muito próximo ao que o seu software você já fez os contatos previamente. Tá? Então, é muito mais simples do que na minha opinião, né, do que o acrílico, porque eu também já acrilizei minhas próprias placas, né? E o fato do acrílico ele ter todos os processos analógicos de tempo de presa, né, de gesso, tempo de presa de gesso montado em articulador, aí você tem depois toda a parte de resinas acrílicas, reação exotérmica, aí você tem, no caso, contração de polimerização, apesar da resina termo ter menos, ainda tem um pouquinho. Então, todos esses fatores incluídos acabam gerando pequenas distorções que geram ajustes em boca. Aqui você minimiza bastante isso. Muito, muito interessante. E eu não me assustei com o tempo de 20 minutos para confeccionar, né? Só lembrando o tempo que eu ficava desgastando lá. 20 minutos é rápido, né? Eu ficava É mais ajustando ou lá. menos Ia, é mais ou menos desse tempo de voltando. confecção, isso pensando, por exemplo, eu fiz essa placa no Exocad, domino o software, lógico, mas o Exocad basicamente eu faço a placa 100% manual. Hoje nós temos já alguns softwares de desenho, por exemplo, o MeditLink, que tem um módulo Splint, que obviamente não é perfeito ainda, está em evolução, mas você tem já uma inteligência artificial, uma IA, que já gera uma placa já com todos os contatos oclusais equilibrados para você em inteligência artificial, ou seja, com um clique, né? Você ainda não tem as guias canino, guia anterior, porque ele não tem um articulador bem desenvolvido ali dentro, ainda, né? Mas na verdade até isso dá para ser mais rápido, né? E do ponto de vista de produção de impressão, em fluxos tradicionais de impressão, uma placa impressa na horizontal, nós estamos falando de uma impressão por volta de 1 hora, né? Existem até vai ser o meu tema da minha palestra que eu vou dar no Index 23, né, sobre fluxo de impressão 3D chairside, que dá para você acelerar ainda mais isso para até 30 minutos, 40, né? Ou até 30 minutos, na verdade, dá para imprimir uma placa hoje, ou até 20, dependendo da espessura de camada que você colocar, se você fizer algumas modificações mecânicas na impressora. Então dá para você fazer uma placa em fluxo chairside hoje já. Né? O que torna o processo ainda mais interessante, porque você está tendo sessões clínicas a menos e pode oferecer uma margem de lucro ainda maior, não só pelo fato de estar gastando menos, mas você está dando uma solução imediata para o seu paciente, né? Que também é um ponto interessante. Ó, já Muito temos uma legal. pergunta aqui, ó. Vamos lá. Qual software free você usa?
Na verdade, hoje, para a placa especificamente, eu não tenho usado mais software gratuito, tá? Porque como eu tenho uma cópia do Exocad com o módulo de articulador e o módulo de placa, hoje eu uso para as minhas placas o Exocad para desenho. Por muitos anos, usei o Mesh Mixer, porque, na verdade, eu tenho, inclusive, uma formação já de Mesh Mixer de muito tempo, né? Eu trabalho com Mesh Mixer desde 2015, né? Tanto que eu tenho um curso específico de Mesh Mixer, e que lá no nosso curso a gente também ensina o fluxo de desenho de placas. A gente tem articulador virtual dentro do Mesh Mixer, que é possível a gente incluir, a gente tem como desenhar uma placa lá. Dá muito mais trabalho. Eu acho que hoje, se você quiser um software free, no caso, e que realmente dê o mínimo de trabalho possível, porque ele é um CAD odontológico, não tem como fechar os olhos para o Medit Link, tá? Não sei até quando ele vai ser gratuito, não sei qual é a estratégia que a Medit está querendo colocar no mercado em oferecer tantas soluções em CAD de forma gratuita, não sei se será para sempre, mas enquanto é gratuito, aproveitem, tá? É uma excelente alternativa. Legal. Eu já estou aqui pensando, né? É possível, né? Hoje no mercado o digital está muito eficaz, né? Um profissional faz o planejamento, outro vai lá e executa, então são profissionais distintos. Eu não sei como que é o mercado, quão confiante é isso, eu fazer a captação dessa oclusão, captação desse registro de mordida e encaminhar isso para um laboratório, o laboratório fazer o desenho desse material. Ou isso, no seu modo de enxergar, isso tem que estar na mão do profissional, ele fazer o desenho usando um software Exocad ou o que for. Uhum. Qual Não, que muito é a pelo sua visão contrário, eu acho. sobre a execução? É um laboratório? Qual o Uhum. caminho, né, qual a tendência? O que que é hoje? Qual que é o caminho e tendência disso daí? Eu tenho duas vias, e até de dois perfis profissionais diferentes, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Do ponto de vista do profissional geral, ou seja, aquele que não é o aficionado por CAD, né? Porque quer queira, quer não, mesmo o CAD odontológico, ele demanda um certo conhecimento e um certo investimento de tempo até você ter a curva de aprendizado necessária para poder executar seus próprios casos. Eu não vejo mal nenhum em você fazer a terceirização do desenho e até da própria impressão, desde que seus parceiros entendam as necessidades que tem que ser são os pré-requisitos que eu menciono aqui. Por exemplo, quais são os pré-requisitos? Até a gente pulou um slide importantíssimo aqui, ó, que eu julgo, por exemplo, como sendo um pré-requisito que seja o dentista, seja o laboratório, eles têm que ter do ponto de vista de uma placa. Primeiro, você tem que dar para o seu laboratório, caso você queira terceirizar o trabalho, um bom modelo de trabalho, né? Seja por um bom molde, que eu recomendo para placa impressa um molde em silicone de adição, para o modelo de trabalho, pelo menos, o protagonista até pode ser alginato, mas eu sugiro silicone de adição, ou um bom escaneamento, feito com registro em desoclusão pelo dentista, e tudo bem. De agora em diante o laboratório toca, tá? Não tem problema nenhum. O problema é o laboratório seguir essas outras coisas aqui, né? Ou seja, uma espessura mínima oclusal e periférica adequadas, saber trabalhar o eixo de inserção correto dessa placa lá no software, fazer os alívios necessários, porque a maior parte das pessoas que executam placa, elas só vão colocando o padrão lá do software, né? E, por exemplo, um paciente que tem dentes mais verticalizados, ele precisa de um alívio interno da placa menor do que um paciente que tem, por exemplo, dentes mais vestibularizados. Porque isso vai interferir, inclusive, de como essa placa vai se comportar em boca, né, do ponto de vista de retenção, sem gerar apertamento para o paciente. Tá? Então, é um ponto para ele saber. As espessuras mínimas que a placa tem que ter são ligeiramente superiores à de uma placa acrílica, né? A acrílica a gente fala de mais ou menos 1,5 de espessura na parte mais fina, né? O acrílico convencional. Placa impressa a gente já fala de 1,8 a 2. Alguns fabricantes falam 3 milímetros de espessura mínima. Então, se o seu laboratório não souber fazer isso, ele vai ter insucesso e você está pagando por isso. Por isso que às vezes eu falo que o dentista, se ele realmente está tendo problema, né, ele pode ele mesmo fazer. Só que isso demanda tempo. Tem que ver se esse tempo que ele dedica é algo que vale a pena para ele dedicar ou não, né? Tem a questão do posicionamento de impressão, que a gente conversou agora há pouco, né? Muitos técnicos, por exemplo, ou dentistas, posicionam a placa em outras inclinações. E isso favorece, por exemplo, uma falta de passividade. E eu falo que não sou eu o Glauber falando, tem trabalhos já que mostram isso, mas é muito simples. Pega uma mesma placa sua, e imprima ela em três inclinações diferentes. Imprima ela deitada, inclinada em 45 e em pé. Coloca as três na boca e descubra qual que fica mais confortável para usar, né? É um treinamento prático simples de se descobrir, mas muitos laboratórios, por exemplo, não levam isso em consideração, muitos dentistas não levam em consideração. Muita gente investe, por exemplo, numa excelente impressora, mas não investe num excelente sistema de pós-processamento, que aí é um ponto importante da impressão 3D, né?
essa resina, para ela ter as propriedades mecânicas que o fabricante denota, ela precisa não ser só bem impressa, mas ela precisa ser bem lavada pelo tempo certo, com a solução certa e bem pós-polimerizada, com um forno de boa potência, de bom comprimento de onda, pelo tempo correto. E a outra coisa muito negligenciada, que também às vezes acaba sendo uma das principais causas da resina não performar como o fabricante denota. Aí o dentista ele fala, ou o técnico fala, essa resina não presta, né? Mas será que ele seguiu todos esses processos que a gente mencionou aqui, todos esses elos da corrente? Às vezes é o que falta. Então, assim, se você não tem confiança no seu prestador de serviço, no seu parceiro, para ele seguir as partes que você não vai executar, é o processo que eu saliento para você fazer você mesmo, porque não é tão difícil, mas demanda tempo e demanda curva de aprendizado. Então, resta saber se a pessoa quer fazer ou não. Mas é possível terceirizar, não tem problema nenhum. Tem mais uma pergunta ali, Sim, Thalita, você Fernanda. tem? Tem experiência com o software Blender? Conheço o Blender, acho extremamente complexo para, ainda mais para dentistas, né? Porque via de regra é um software que é um CAD aberto, né? Ele não é específico. Você tem Uhum, módulos odontológicos, né, que você pode comprar, tem empresas que fazem, por exemplo, o Blender for Dental, né, que inclusive tem módulos específicos para execução de alguns trabalhos odontológicos, inclusive placa, mas via de regra isso não é mais gratuito, né, porque já é um software que você paga em dólares, mas o software em si aberto, do jeito que ele está lá, para quem não tem formação zero de CAD, não é um software fácil de mexer, mas ele é um software extremamente completo e complexo. Então, assim, você teria condições, como qualquer software de CAD, eu sempre falo isso está no meu curso de Mesh Mixer. Os softwares de CAD, eles têm todas as ferramentas que você precisa para desenhar qualquer coisa, seja ela odontológica ou não. Resta saber você entender como a ferramenta funciona e saber como aplicar para o que você precisa, né? Tanto que uma das coisas que, que eu defendo lá no Mesh Mixer não é do aluno ele ficar repetindo o tutorial, repetindo exercício. A ideia é entender como a ferramenta funciona. Então, eu não tenho... Eu tenho uma experiência bem sutil com Blender, já fiz algumas coisinhas lá, eu fiz, na verdade, um curso básico de Blender, mas é só de modelagem 3D. Mas, sinceramente, para odontologia, para pegar o software aberto e sair mexendo, eu acho muito complexo, inclusive para mim. Ó, que eu tenho um domínio razoável de Mesh, Mixer, tenho um domínio razoável de Exocad, de Meditlink. Eu acho muito difícil, mas, enfim, tem gosto para tudo. Eu fiquei com uma ideia aqui, hein, Glauber. É difícil, né? Como você falou, a captura do material, ok, né? É fácil reprodução. Agora, fora, eu tenho que ter um laboratório que siga esses próximos passos. E se eu não tiver um laboratório, eu tiver o Glauber? Glauber faz serviço para fora? Na verdade, eu faço Mandar. sim. E se eu Eu te não tenho, mandar? não a de impressão. De impressão, hoje, por questão até de demanda, né? Eu não consigo, porque minhas impressoras já trabalham. Eu tenho 4 impressoras, né? E as 4 funcionam basicamente todo dia, já Tá. para as minhas coisas, né? Então, eu não tenho como imprimir para fora, porque realmente é mais complicado. Mas eu já fiz, sim, desenho para fora, né? Então, o Você pessoal faz que desenho. quiser, o desenho das placas, já espessuras mínimas e tudo mais, a gente executa. O grande ponto é, como eu falei, o desenho, ele só vai estar basicamente resolvendo a questão dos itens 3 e 4 aqui, né? Tá. Então, todo o fluxo prévio e todo o fluxo pós também são fatores importantes para que a placa tenha sucesso. Mas se a pessoa ela quiser, por exemplo, a questão do desenho, eu faço desenho para outros dentistas também, né, que já me pediram. Às vezes eu não consigo assumir prazos extremamente curtos por questão de logística de tempo, mas a gente consegue executar desenho sim, é uma possibilidade. Pessoal, se alguém tiver interesse que o Glauber faça, pode me contatar. Eu vou fazer uma. Eu sou empresário dele. A gente vai fazer um acordo agora aqui. Nesses Eu anos acho estamos que aí, né, Maurício? não tem jeito. Eu acho que a odontologia está indo para esse lado. Vai ter, Uhum, cada vez eu vejo na minha área, ortodontia e em outras áreas, vai ter o profissional, aquele específico que é o planejador, que tem aquele Sim, todo conhecimento, tem outro profissional que executa. Então, e aí fica muito claro com o seu discurso, né? Essa importância aí do conhecimento de um software, né? De uhum. conhecendo esses detalhes e tudo mais, aplicando o seu conhecimento de odontologia, de pontos oclusais, de balanço e tudo mais. Isso é muito legal, muito, muito legal. O que a gente Muito. vive mais hoje, Maurício, é justamente, na verdade, um cadista, que é quem opera, né, o software de CAD, que é um bom odontólogo, e aí eu falo não só dentista, mas um bom técnico, que tem conhecimento de odontologia, ele é uma mão de obra extremamente escassa hoje, porque você tem pessoas que dominam de forma absurda a parte do software, né? Ou seja, a parte é, de engenharia envolvendo o processo, mas não entendem de odontologia. E você tem, na verdade, técnicos em prótese, por exemplo, que são exímios
técnicos do ponto de vista odontológico, né? Ou seja, tem uma anatomia perfeita ali na sua escultura, sabem os conceitos de oclusão, sabem como aplicar isso, mas não dominam a tecnologia, né? Então, se na verdade ter um profissional que absorva os dois conhecimentos, né, e seja bom em ambas as áreas, é o cadista perfeito. E é uma mão de obra escassa, inclusive para quem gosta, saiba que seria muito bem remunerado por isso. Conheço cadistas aí que ganham muito bem, né? Então, até um segmento de trabalho para quem se apaixonar por essa área, né? Hoje, parte do meu trabalho, ele se refere ao CAD, né? Eu tenho uma via, hoje, de renda direcionada para o CAD. Não só do desenho de placas, eu faço desenhos de outras coisas em CAD para fora. E é uma coisa que eu gosto, porque, na verdade, não depende só do atendimento de pacientes, né? Você tem como prestar um serviço para alguém, né? E com tudo digital, você consegue fazer isso para o mundo inteiro. Eu tenho pessoas que eu faço desenho para fora do país, né? Não só de placas, mas de manequins também, que eu desenho manequim para curso, por aí vai para fora. É muito legal isso, né? Você vê que hoje a odontologia tem mais essa via que você pode ter de trabalho, né? Não apenas de atender paciente, Não só literalmente, a ali cadeira. em quatro paredes, é justamente. Eu acho que é muito claro, a gente vê o Index, é um evento que vem puxando o Uhum, digital, né? E o Index a gente vai exatamente. ouvir de tudo um pouco. É muita coisa que a gente, né? A gente não domina todas as áreas, a gente não domina tudo, mas todo segmento eu vejo é implante, é prótese, é aorta, todo mundo tem a linha digital se sobressaindo. E aí eu vou precisar de pessoas bem treinadas no digital. Isso é fato, né? E então é, a odontologia está evoluindo para um caminho que é muito legal, né? Eu acho que Uhum, no meu entender, né, o digital favorece muita coisa, né? A precisão, a reproducibilidade, como você acabou de falar, né? A gente tem um material salvo lá. Imagina eu reproduzir isso outras vezes. E eu acho a palavra no digital, a palavra democratizar, uma palavra muito legal. Porque eu uhum, vou conseguir dar acesso a mais gente entregando serviços de qualidade. Eu consigo reproduzir, eu consigo fazer, entregar uma coroa hoje. Não sou eu que vou lá e faço escultura dessa coroa, mas é um cara do outro lado do planeta que desenhou, que fez lá o recorte, que tem o noção do CAD muito boa uhum, e vai me entregar aquilo e eu vou fazer a instalação. Então você democratiza, você consegue entregar resultados muito mais superiores, nivelados, um nível a superior do que Sim. a gente deixa sem controle, né? Eu acho que o digital veio para ficar, não tem jeito. A gente tem que perder tempo, estudar isso daí. Eu acho que é muito, muito interessante. Eu Tem, como. Tem uma pergunta? Tem uma tem, coisa? tem uma aqui, ó. Utiliza impressora 8K? Qual indicaria? Eu tenho uma, mas uma das coisas que eu advogo no meu curso de impressão 3D é não compre impressora por resolução, né? Porque, na verdade, resolução, ela não é o principal fator que deveria ser levado em consideração para a aquisição de um bom equipamento, tá? Até porque eu posso dar exemplos aqui, não tenho aqui na minha aula agora, mas eu posso dar exemplos. Quem me acompanha no Instagram vê as imagens, né? De impressões feitas em impressoras minhas lá de 2018, que nem 4K eram, impressões 4K e impressoras 8K. E vocês vão ver que o resultado ele consegue ser excelente em todas, porque mais do importante do que uma resolução é como a impressora ela é construída, as características construtivas do projeto, né? E aí, falando bem brevemente, no caso, quão rígido é o chassi do ponto de vista de construção, quão complexo do ponto de vista de reforço estrutural é o eixo Z, ou seja, aquele parafuso por onde a mesa sobe e desce, né? E inúmeros outros fatores que eu poderia ficar falando aqui um tempão. Mas, já entrando nessa seara da 8K, né? Eu sou um entusiasta das impressoras Frozen, né? Ou seja, eu trabalho, todas as minhas são impressoras Frozen LCD, né? Na verdade, eu gosto da Frozen, até muito antes da Odontomega trazer a Frozen para o Brasil, né? Porque a Odontomega é a representante oficial da Frozen hoje. E a minha impressora 8K hoje, uma das que eu tenho, é a Sonic Mini 8K, tá? Que é um baita de um projeto construtivo, trabalha com sistema de luz reflexiva, resolução horizontal dela, por conta de ser um projetor 8K, um projetor não, um LCD 8K numa tela, numa mesa pequena, 22 micrômetros, né? O menor ponto de impressão horizontal que ela tem. Tem um duplo trilho linear no eixo Z, tem um T-plate bem robusto do ponto de vista construtivo, então a indicação que eu daria, né, se você quiser um bom projeto construtivo com essa resolução, seria a Mini 8K, né? Sonic Mini 8K. Legal. Fazendo um jabá agora, né? Uhum, Que tipo de resina eu devo usar, né? A gente tem hoje nós temos
resinas Selfie. biocompatíveis, né, da Oros, a Selfie Uhum. biocompatível, né? Fale um pouquinho de tipo de resina, né? Não é qualquer resina que eu posso Uhum. usar para esse fim, né? Não, com certeza. Ótimo ponto ser lembrado, Maurício. Na verdade, uma resina, o que faz uma resina para placa ser uma resina para placa, né? Esse que é o grande ponto que a gente salienta. Uma resina para placa, ela tem que ter algumas características, tá? E características estas normalmente óticas e também mecânicas. Mas, essencialmente, uma resina para placa, o primeiro fator importante, que é um fator biológico, assim como qualquer resina que vai para dentro da boca do paciente, é o critério de biocompatibilidade. Existem vários testes, tanto citológicos quanto testes de alergia, testes de teragenicidade, né? Ou seja, para ver se tem algum potencial cancerígeno, né? Do ponto de vista celular, que uma resina ela tem que ter algumas certificações que ela tem que ter para que ela possa ser considerada biocompatível. Isso não só do ponto de vista da Anvisa, tá? Até lá fora você tem outros órgãos regulatórios, como a Comunidade Europeia, o FDA, por aí vai. Então ela tem que passar por esses testes para ela já se tornar biocompatível. No que tange a uma resina de placa, especificamente, uma característica importante é que ela tem uma boa resistência flexural e uma boa resistência à abrasão, né? Por quê? Porque a placa, ela é uma resina, né? Ou melhor, a resina de placa ela vai produzir um dispositivo, que é a placa, que vai receber muito desaforo, coitada, né? Ela vai receber muita força, né? Então, não é qualquer resina, mesmo sendo biocompatível, que vai performar bem o suficiente para suportar essas forças oclusais, tá? Do ponto de vista de normativa ISO, uma resina para ser considerada de indicação de placa, ela teria que ter uma resistência flexural de pelo menos 65 megapascal, tá? Então, sendo acima disso, a gente já estaria dentro do que a normativa ISO recomenda para que nós tenhamos esse tipo de utilização. E do ponto de vista de resistência à abrasão, por dois motivos, né? Primeiro, porque esse paciente ele não só pode apertar, né, que é o bruxismo cêntrico, ele pode ter o excêntrico, ele pode ranger. Então, ela tem que ter uma resistência à abrasão para não degradar tão rápido ao longo do tempo, né? Da mesma forma que ela também tem que ter uma resistência à abrasão para ela suportar os movimentos de inserção e remoção e não perder retenção de forma absurdamente expressiva ao longo dos anos. Ela vai perder um pouco, tá? Depois de um tempo. Na primeira semana, o paciente já sente um pouquinho por questão de acomodação do ligamento periodontal, mas a tendência é que a placa permaneça em boca, né? Que ela fique literalmente caindo, tá? Então, essas são as características que ela costuma obrigatoriamente ter que ter. E, além disso, aí nós entramos agora nas questões óticas, né? Placas, geralmente, elas são resinas feitas em materiais incolores, ou tentam ser incolores, né? Por que eu falo tentam ser incolores? Porque toda resina incolor fotopolimerizada, ela tem uma tendência pelos fatores de polimerização e, no caso, o fechamento dessas cadeias poliméricas entre monômeros, oligômeros e polímeros, dela ter um amarelamento ao longo do tempo, tá? Principalmente quando você termina o fechamento desses ciclos e quando há a presença de calor nesse processo. Ou seja, quando você faz a pós-polimerização, que seria colocar ela no forninho de pós-cura no final, depois que ela foi lavada, e você leva ela para a luz ultravioleta de alta potência, se você tiver, no caso, uma incidência de calor muito intensa, você tem uma tendência a amarelamento da resina. Como é que o fabricante ele mitiga isso, né? Ele trabalha com pigmentos óticos, que são os opostos do ponto de vista do espectro de onda da cor amarela. Por isso que as placas impressas, geralmente, elas não são 100% incolores. No caso da Oros, né, no que é a linha Selfie, nós trabalhamos com pigmento verde. Então, por isso que ela fica aquele verdinho água, né, aquele verdinho claro. Mas alguns fabricantes trabalham com pigmento violeta, alguns trabalham com pigmento azul, por justamente tentar mitigar esse amarelamento. Mas desde que uma resina tenha essas características, ela já pode ser considerada uma resina adequada para o uso em placa, tá? Então, muita gente pergunta, Glauber, a resina de guia oclusal, ela pode ser usada para placa, se ela for incolor? E a resposta que eu dou é, em tese não, né? Porque justamente nós temos o problema da resistência flexural, que muitas vezes não é o foco de uma resina de guia cirúrgicos. Uma resina de guia cirúrgico, geralmente o foco dela, ela é ter precisão dimensional, ser biocompatível e muitas vezes ser autoclavável por pelo menos um ciclo, porque o guia, muitas vezes ele pode ser levado para autoclave para esterilização. Mas agora, uma resina de placa pode ser utilizada para um guia? Se ela não for autoclavada, porque no Brasil, por exemplo, a gente não tem o hábito comum, né, de autoclavar guia cirúrgico, geralmente a gente faz a desinfecção com clorexidina 2%, você até poderia utilizar, né? Então, o oposto não pode, mas a placa para guia até dá. Nossa, olha, aprendi hoje, hein? Hoje eu aprendi bastante coisa. Bom, vamos passando e transmitindo informações. Muito bom, muito bom.
Não sei, pessoal, vocês fiquem à vontade aí, se tiver perguntas, aproveitar o Glauber aqui, todo esse conhecimento aí. Como ortodontista, não posso deixar de perguntar uma coisa. Hum. Será que vale a pena eu substituir minha contenção com acetato de 1 milímetro em ambos os arcos por uma placa? Então, o O que que problema você é que, acha? qual que é O que que aí eu vou falar da então, minha desse, ignorância desse da conceito? ortodontia, né? O que que Por você acha exemplo, qual desse que é a indicação que conceito? vocês têm para acetato para o paciente de vocês? Como que ele usa? Geralmente usa período noturno, né? E Só durante a o noite, enquanto tá o dormindo. acetato de 1 milímetro, às vezes Uhum, em ambos os arcos, às vezes somente no arco superior, e a intenção é estabilizar o dente. uhum. A placa, geralmente, ela só é no arco, em um arco, Um né? arco. Uhum, E geralmente ela recobre o terço médio do dente. Então, no meu uhum, entendimento, você dá uma condição de estabilidade, né, para o uhum, paciente. E no arco inferior, né, muitas vezes, quando o paciente autoriza, a maioria até aceita, a gente cola um 3-3, uma barra colada no arco inferior, uhum. né? Então, que seria interessante esse conceito, né? Agora, estou pensando, será que vale a pena eu oferecer uma placa para o paciente? Ou será que é melhor eu só pegar aquele paciente sintomático mesmo? Ah, eu acho assim, eu vou falar porque eu uso placa, né? Eu tenho placa. Usar placa oclusal não é a coisa mais gostosa do mundo, a não ser quando você realmente seja uma pessoa que sofra dos sinais e sintomas, né, presentes com relação ao apertamento. Ou seja, o paciente que tem dor articular, dor enxaqueca, dor cervical, dores musculares em geral, miosites, trigger points e por aí vai. Obviamente, ele sente as benesses do uso da placa e aquilo se torna algo prazeroso. Mas para aquele que não tem, não é gostoso ficar de placa, gente. Não vou mentir para Aí ele não vocês. vai Não é usar. algo confortável, tá? Não vou dizer que ele é delícia, porque não é. Então, assim, se você pegar um paciente que você consegue identificar, né, por uma análise muscular, uma análise visual, que ele não é um paciente que tem sinais e sintomas, eu não acho que a indicação indiscriminada, né, para todos os pacientes, ela acaba sendo a melhor forma, tá? Até porque placa oclusal estabilizadora é um tipo de dispositivo que nós temos, né? Nós temos vários outros dispositivos, tem reposicionador anterior, tem o front platô, tem outros vários tipos aí, que depende do quadro do paciente que nós temos a indicação. Do ponto de vista mecânico em si, eu acho que tem toda a razão, né? O fato de você ter um dispositivo rígido, né? Que pega até mais ou menos o equador ali anatômico do dente, né? Em média, não entrando muito em área retentiva. Que no caso vai estar bem polimerizado dimensionalmente correto para não estar apertando os dentes do paciente, até porque a placa também sofreria com isso. E no caso o paciente vai estar estabilizado a oclusão inferior por uma conta da contenção canino-canino, eu acho que do ponto de vista contenção ela acaba funcionando também, né? Então, na verdade, eu acho que ela acaba funcionando realmente como uma contenção dentária, né? O grande ponto é que eu acho que o uso indiscriminado para até o paciente que não tem nenhum sinal e nenhum sintoma pode, inclusive, comprometer a assiduidade de uso. Será que esse paciente vai usar? E a É. contenção para vocês é importantíssima no final do tratamento para a estabilidade do caso, né? Então, às vezes, vai que esse paciente, por conta de ser um dispositivo que não é tão confortável e ele comprometa a assiduidade, então, às vezes, é melhor ficar na contenção tradicional, né? Eu penso dessa forma. Analisando de fora, né? Não faço orto, então eu penso Sim. desse jeito. Não, Mas isso é faz sentido Mas, mesmo. mas eu gostei muito da sua colocação, acho que faz muito sentido e Uhum. né, botar então no portfólio regular da contenção, né? Eu tenho contenção acetato, eu tenho 3 colado e eu tenho para o paciente com sintomatologia a placa, placa né? oclusal. Já Exatamente. botar, já botar isso daí dentro do portfólio do ortodontista, né? A Ou partir mesmo que do ele não tenha momento que assim, sintomas, que ele tenha sinais, né? Por exemplo, se você identifica que você sim, tem um desgaste de uma guia canino, né? Você tem um desgaste, por exemplo, de uma guia anterior, já tem, por exemplo, uma prevalência fratura de restaurações. Então, a gente tem que, no caso, identificar o perfil, né, do paciente, porque às vezes a gente também tem que atuar de forma preventiva, né, para esse paciente não ter as consequências do apertamento, né? Então, se tiver identificado tudo isso, eu acho que é válido. muito bom, muito bom. Olha, tirei várias dúvidas aí, fiquei bem É. satisfeito. Ó, Glauber, sensacional, muito obrigado aí. Não sei se Imagina. você tem mais alguma dúvida aí, Thalita? O que que Não, permeia a mente ortodôntica aí? O que que a essa mente parte da ortodôntica... contenção, e faz todo sentido o que ele falou, né? O paciente já não é muito assim com a contenção, né? Se ele não tem nenhum sintoma, talvez vai.
diminuir o uso, mas nos pacientes que tem, né, que a gente vê, principalmente de alinhadores que a gente vê, né, acho que é bem legal a gente passar para Eu sempre eles. falo, o ser humano ele pensa muito no corretivo, né? Dificilmente ele Sim, pensa no preventivo. Então, assim, sim, vai ser difícil convencer um paciente não a tem dor. utilizar algo que não tem nem sinal nem sintoma, usar um dispositivo que gera um mínimo desconforto, né? No mínimo um Uhum, desconforto social, né? Por mais que seja para usar durante a noite, literalmente parece que tá com uma batata na boca, né? Quando você usa uma placa oclusal. É algo mais volumoso, mais robusto, né? Então, se você não estiver realmente usufruindo do benefício, né? É questionável, na minha opinião. sim, E não tem o risco de alterar a oclusão desse paciente por o uso ser tão prolongado? Eu entendo que usa meio período, usa no período Uhum. noturno, Sim. mas não tem o risco de gerar uma mordida aberta posterior, algo nesse sentido, devido à longevidade desse uso? Em tese, né, eu penso da seguinte forma, aí vem a minha ignorância ortodôntica também, né? Às vezes pode ser que realmente tenha algum ponto aí que eu esteja desconsiderando, mas se você está executando, na minha opinião, a desoclusão controlada desse paciente, basicamente o que a placa estaria preenchendo é o espaço funcional livre dele, né? Por isso que eu pessoalmente gosto de trabalhar com 1,8 a 2 milímetros de espessura mínima, porque basicamente ela vai estar preenchendo aquele espaço, o espaço que já deveria estar existindo quando o paciente está em repouso, né? Quando ele não está tocando esses dentes. E a placa, um dos pressupostos que uma placa oclusal estabilizadora ela tem que ter é que ela, primeiro, tenha contatos de igual magnitude ao longo da placa toda, sendo um pouquinho mais intensos na área posterior e um pouco menos intensos na área anterior, mas tem que ter o contato na placa toda, né? E o fato de você ter isso sempre sendo acompanhado, porque é importante, isso muda, né? O paciente, conforme ele vai desgastando, conforme ele vai apertando, a placa vai alterando, você tem que refinar esses contatos. Tanto que não é instalar a placa e mandar o paciente embora, né? Geralmente a gente faz algumas sessões de acompanhamento, tem um protocolo de instalação, né? Retorno de 3 dias, retorno de 5 dias, retorno de 7 dias, retorno de 15, retorno de 30, e depois você libera o paciente. Justamente para você ir acompanhando a acomodação desse paciente em relação àquele novo esquema oclusal. Mas eu penso, assim, agora na análise empírica do processo. Se você tem, no caso, um posicionamento ali, você não está levando o paciente numa relação diferente. Hoje, por exemplo, pacientes que são assintomáticos e são confortáveis na MH, a gente faz a placa na MH dele, né, na máxima intercuspidação habitual. Está dando contatos simultâneos e estáveis ao longo da placa toda e está sempre monitorando isso, e ele vai estar usando de forma parcial, né, ele vai estar usando 24/7 o tempo inteiro. Então, eu acredito que não, viu, Maurício? Mas só se ortodonticamente tem algum ponto aí que eu não esteja levando em consideração. Aí eu quero Não, ouvir de você, o que você acha? a princípio não, né? Eu acho que você falou a palavra aí que eu ia te perguntar, né? Essa é a questão do 1,2 a 2 milímetros de espessura placa, né? Quando a gente usa a contenção, a gente também trabalha com acetato de 1 milímetro. Obviamente, o milímetro antes de termoformar ele, né? Então, Uhum. depois de termoformado, ele fica menor ainda e daí vai dar um espaço menor que o espaço funcional livre. Então, o que a gente repara, o controle de pacientes com tratamento ortodôntico, né, controle ortodôntico por muito tempo é isso, uma estabilidade nessa oclusão. Eu acho que está o segredo, porque ele respeita esse espaço funcional livre, né? Aí que está o segredo. é. Então, um ponto que eu acho que é importante também é que hoje, e isso é um problema com relação às placas, as pessoas elas têm compensado a, entre aspas, falta de resistência, porque às vezes elas não respeitam os outros fatores, aumentando demais a espessura. Eu tenho visto muita gente trabalhando com placas com 3, 4 milímetros de espessura mínima, né? Tudo bem, mas o espaço final funcional livre vai de 2 a 4. Sim, mas 4 milímetros de espessura na parte mais fina implica, às vezes, numa espessura em área anterior, porque a boca abre assim, né? Ou seja, 4 milímetros aqui tem uma abertura razoável aqui na frente, né? Então, a gente tem até alguns outros problemas inerentes ao conforto de uso, primeiro ponto, e também com relação até ao posicionamento dessa mandíbula ao longo do tempo, né? Podendo gerar, inclusive, outros comprometimentos articulares, tá? Então, eu acho que também esse é aquele negócio, você tem que ter a margem de segurança, mas com cautela para não ser exagerado, né? Não adianta só pensar, a placa tem que ser resistente, então vou colocar espessura. Não, mas existe também o outro fator que é muito mais importante, que é o conforto do paciente e a estabilidade dessa mordida ao longo do tempo. Sim, isso daí, muito legal. Ó, temos um comentário aqui da Wanda. Parabéns, uso muito placa como contenção em pacientes que necessitam só para dormir. Durante o Uhum, dia, o acetato. E aí, a sim. doutora Kátia Ferrer também mandou uma mensagem aqui. Desculpa, entrei um pouco atrasada. Quando desprogramamos o paciente em relação confortável e com espaço funcional livre e adequado, essa posição, como ela é passada para o escaneamento com cera? Mordendo nesta posição,
essa nova mordida terapêutica? Na verdade, ele não. Escaneamento com cera que eu não entendi. Mas na verdade não é o escaneamento com cera. O que vai acontecer? Esse paciente, basicamente. Deixa eu tirar aqui o. Ele vai, no caso, a gente vai, por exemplo, no caso do escaneamento. Vamos supor que você Uhum. tenha utilizado um desprogramador tipo Gig de Lucia, né? Ou seja, um desprogramador anterior. No momento do registro desse paciente, ou seja, quando você for fazer o registro, o que vai acontecer? Você vai deixar o registro na frente em posição e você vai registrar nessa posição com a desoclusão existente. Então, como que esses modelos eles vão ficar, no final das contas, no ambiente virtual? Eles vão ficar literalmente afastados um do outro, né? O front platô, né? O Gig, ele não vai aparecer. Basicamente, quando o modelo ele é processado, no final das contas, ele fica literalmente desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Ele fica, no caso, com esse afastamento. E aí, no caso, alguns softwares já conseguem denotar para a gente qual que é a espessura mínima que nós estamos tendo em algumas pontas de cúspide, para a gente saber se a gente está dentro daquela espessura mínima que eu falei, né? Que eu pessoalmente julgo como segura, de 1,8 a 2 milímetros de espessura na região mais fina da placa, né? E, se necessário, por exemplo, vamos supor que você fez essa aferição e ficou aquém, tá com 1,3. O que você pode fazer? Você pode voltar no escaneamento na etapa do registro, aumentar um pouquinho a espessura do seu batente anterior, né? Com resina flow, seja lá o que você quiser, e, no caso, refazer o escaneamento nessa posição, tá? Então, não sei se era nesse ponto que ela mencionou. Então, você tem o Gig, mas aí você faz o escaneamento com ele em posição. Existe também um outro recurso, não está aqui na minha aula, que são as palhetas de desoclusão. Então, são dispositivos, parece um palitinho tortinho de sorvete, assim, que eles têm espessuras específicas. Então, o que você pode fazer? Você pega, por exemplo, você quer que tenha 1,8, aí você pega a palheta de 1,8, pede o paciente abrir, coloca a palheta de 1,8 lá na área mais fina, que você julga que seja a área mais fina da placa, faz isso dos dois lados, e aí você também tem como registrar, porque você faz um registro aqui na frente, já na espessura mínima lá atrás. Tem vários jeitos de fazer isso, né? Então, o importante você vai fazer o registro de desoclusão com o dispositivo anterior em boca, tá? Com o paciente mordendo ele. Muito bom. Perfeito. Isso, tipo um calibrador. Eu Isso, ela esqueci o nome da respondeu aqui. empresa que faz essas palhetas. Gustavo Seabra, que já mostrou para mim uma vez, eu esqueci o nome. Eu fiz as minhas, eu mesmo desenhei e imprimi. Na verdade, eu já faço hoje eu mesmo, né? Bem, muito bom, pessoal. Olha, Glauber, agradeço demais, papo bem, nem vi passar, foi tão rápido. Legal. E assim, muita coisa interessante, né? Para eu que sou Uhum. leigo aqui, já adorei ter esse conhecimento e entender essa diferenciação aí do modelo analógico para o digital. Muito legal, muito legal. Maravilha. Obrigada, viu? Muito Isso, pessoal, foi um obrigado. prazer. Quem tiver dúvida também específica, quiser entrar em contato, até não, eu esqueci de deixar os meus. Peraí, deixa eu deixar meus contatos aqui, que quem quiser, vocês perguntar alguma coisa aí atrás, ó, sempre tem meus A contatos aqui gente, no caso, até deixar aqui no começo que tem meus. Aqui, ó. Que é o @glauber.rama, né? Meu Instagram. Então, quem quiser perguntar alguma coisa específica de placa e tudo mais. Eu tenho uma aula de placas. Essa aula, na verdade, que eu usei alguns slides, ela tá no YouTube, gratuita, tá? Para o pessoal, quem Ah, quiser legal. assistir. Na verdade, eu fiz uma vez, eu fui dar essa aula num stand no CIOSP, além do stand de vocês, no ano anterior, né? Eu dei uma aula também numa outra empresa. E todo mundo queria uma aula de placa, todo mundo queria uma aula de placa, e beleza, fui lá, montei uma aula de placa, todo feliz. Cheguei, meu público era só com inscrição, né? Eram 50 alunos, tudo aluno de segundo ano da graduação. Eu não sabia nem o que era eita, Gig, né? E eu falando de placa impressa, né? De posicionamento de ExoCard, eu falei, meu pai do céu, né? E um monte de gente queria ir, não tinha conseguido vaga, né? Aí que eu falei, eu peguei a minha aula e fiz um webinar pessoal, né? Eu dei essa aula online, chamei o pessoal para assistir e ficou salva. Então, quem quiser também ver, tá lá no YouTube, só procurar Glauber Rama, placas oclusais. É a única live que tem a minha, né? Eu não tenho, na verdade, canal no YouTube. Então, na verdade, quem quiser tem uma aula de 1h15, 1h20, mais ou menos, que é a aula completa aí, que a gente aborda todos esses assuntos. muito bom. O Gabriel te ajudou aqui, ó. As paletas são da ProBite. Probyte, isso mesmo. Exatamente elas. Esqueci. Eu sabia que era com P, mas não lembrava qual era o nome, então eu falei uma bobagem, né? Excelente, muito bom. Perfeito. Muito obrigado, Obrigada. Glauber Maravilha, novamente. pessoal. Obrigado a vocês. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí. Então, ficar bem agradecido. Essa aula vai ficar gravada, essa aula vai ficar salva.
E depois eu não sei em quanto tempo, em uma semana por aí, ela está disponível também na nossa. Não é nem aula, né? Esse bate-papo aqui, né? Uhum. Tudo informal, mas com bastante informação aí, bem detalhada, muito legal. Maravilha. Muito obrigado a todos, pessoal. E Uma lembrando que boa. semana que vem a gente tem mais um, viu? Semana que vem a gente não vai pular semana que vem. Aí Semana vai que vem. ser Quem sobre a gente vai os falar? Me conta, quem a gente vai falar? minha história com aparelhos autoligados. Vai ser com o Dr. Daniel Salles e com o Dr. Marcelo Quintela. Então, Legal. pré-feriado aí, todo mundo vem nos assistir. Legal, muito bom. Então, Maravilha. vamos falar um pouquinho dos autos ligados. Eu acho que é um aparelho, né? Muita gente fala que é um aparelho convencional com tampa. Eu acho que a gente pode mostrar que não é bem assim mesmo, né? Não é bem Né? assim. Quantas vezes eu ouvi esse termo, mas não é bem assim. O autoligado tem seu diferencial aí. E são dois profissionais que têm muita experiência com isso. Vai ser bem legal. Sim. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa Obrigado pela noite, Obrigada, pessoal. participação. viu? Precisando, Obrigado. Obrigada. estamos aí. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado. Tchau.